E aí, pessoal, vamos continuar aqui a aula de props. Agora vamos avançar um pouquinho e sair um pouquinho da zona de conforto. Espero que vocês entendam, porque aqui complica só mais um pouquinho. Eu vou continuar de onde eu parei, daquele ponto, avançando sutilmente. Vamos lá. Então, supondo a gente fez essa apresentação, mas no mundo real a gente vai ter um componente tipo, né, um button, né? A gente tem um index dele, tá? Depois eu monto as props, tá? Para adiantar, eu vou fazer o RFC aqui dele, o button. Tirar isso aqui. E o que um button tem geralmente, né? Ah, eu quero que ele seja um botão, tudo bem, não tem problema. O CSS dele pode ser modificado, você escolhe depois como você vai modificar. Eu não vou entrar nesses méritos aqui, tá bom? Mas, vamos lá. Eu quero que a pessoa tenha liberdade para escrever o que vai estar dentro do botão, porque cada botão vem uma escrita dentro diferente, né? Então o que eu faço? É simples, tem uma propriedade chamada children, né? Essa propriedade chamada children, ela é justamente para você colocar aqui um filho. Então, tudo que eu colocar entre meu componente, essa props que eu estou mandando, ela vai necessariamente não ficar como uma propriedade, como é aqui na apresentação, ficar aqui, parecendo aquelas propriedades do HTML que fica do lado da tag. Não, eu posso abrir e fechar o meu componente e ele receber esse children. Tá bom? Que é justamente o filho aqui que vai ficar aqui no meio. Eu só preciso anunciar aqui que vai ter um children. Como é que eu tipo isso? Porque aqui está certo para JavaScript. Então, se eu fosse chamar já esse button, eu já conseguiria chamar se fosse somente JavaScript. Eu poderia vir aqui, chamar o button, passar para ele algo aqui no meio, por exemplo, oi botão. Eu sei que não escreve com um, tá? Mas aí ele tá falando, é qualquer coisa, eu posso escrever qualquer coisa aqui dentro, né? Então, tira um pouquinho de que o React vai começar a reclamar de que, pô, está qualquer coisa aqui, né? Como é que eu tipo isso? Vamos lá. Quando a gente vir aqui pro button e criar a props dele, eu posso falar para ele interface, botão props. Parece mais do mesmo, mas está avançando, só que devagar, tá? Eu tenho que exportar, né? Porque ela não tá aqui, ela vai pra fora. Eu posso falar para ele que eu tenho uma propriedade que vai se chamar children, né? E que ela é do tipo React Node, ou seja, ela aceita qualquer coisa e o React aceitaria, tá? Não é tão bicho de sete cabeças. Eu venho aqui e falo para ele que esse children é do tipo button props, certo? Eu estou usando o ESLint, por isso que ele aparece vermelhinho de vez em quando. Eu dou um Ctrl S, ele já muda as aspas, ele já modifica o componente para ficar desse jeito aqui, sem, porque como não tem mais, ele faz umas mudanças. Então agora, se eu vim aqui e criar o meu botão, né? Oi, button, eu não vou conseguir fazer um botão aqui, né? Sem ele, mas, pô, professor, eu queria, por exemplo, indicar, né, se esse botão fosse diferente ou não. Um exemplo do exemplo, tá? Eu queria, por exemplo, que quando eu colocasse se esse botão ele é diferenciado, ele não, ele é o botão secundário que eu tenho. Eu queria que a color dele, né, viesse vermelha, né? Pô, como é que eu crio isso aí? Vamos aqui, vamos organizar as ideias. Eu poderia colocar aqui se perguntando se o botão é primário, né? Se ele não for primário, então eu poderia jogar já aqui uma condicional, né? Colocar assim, is primary, né? E quando a gente tem uma condição que a gente só quer saber o primeiro resultado, a gente pode colocar ela assim, tá? E não aqui, porque aqui é só CSS, mas aqui, tá? Se exprime, eu quero que ele faça esse código aqui, só tirar aqui, tá? E calma, já vou arrumar o que tá de errado aí, tá? Então a gente vem aqui, acho que dá pra tirar essas parênteses, mas eu já vejo. Dois pontos e vazio. Eu acho que vou precisar de parênteses. Tá, vou colocar o parênteses aqui, ver se resolve. Senão eu salvo e vejo o que tem de errado aqui de novo. Ele tá reclamando agora do parênteses. Vou reescrever tudo que é mais fácil. Aqui. Style. Primary. Ah, era só uma interrogação do color. Red. Eu tava colocando o II, né? Aí o II é 2 e a interrogação é só um. Tá. Então, basicamente, eu tô perguntando, antes de começar um estilo de botão, se ele é primário. Se ele for,
ele vai colocar a cor vermelha. Se ele não for, vai deixar do jeito que tá, ok? Pô, mas aqui tá dando que esse primeiro não existe. Vamos, calma. Vamos aqui no botão props, né? Já tem o children. Vamos fazer outro aqui. Vou colocar o isPrimary. Ele é booleano, se é verdadeiro ou falso, né? É um boolean. Só que, pera aí. Eu não quero ficar toda hora falando se esse botão é primário ou não é. E aí, como é que eu faço? Existe isso aqui, ó, para props, gente, chamado opcional. Quando eu coloco esse opcional, no caso, se a gente está falando de JavaScript, você esquece isso aqui de interface. Já expliquei que não tem isso aqui de interface. Aí você faz isso aqui cru e se vira para saber quando tá certo e quando tá errado, tá? Você se vira. Mas basicamente, aqui eu tô falando para ele, ó, tem booleano, mas se não tiver, tá, se não tiver, ele vai cair nesse caso aqui de que não é primary e vai seguir a vida dele. Então agora, o button, o children é obrigatório, tá vendo? Mas o isPrimary não é. Então se eu esquecer de anunciar ele aqui colocando true ou false, se eu colocar ele sem nada aqui, ele já considera como se fosse assim true, tá bom? Então você não precisa escrever isso aqui, só você deixar assim, ele considera como true. Se você quiser colocar como false mesmo, aí sim, ou você coloca o negativo aqui, que não vai dar certo. Oh, então não adianta. Eu coloco o is false aqui mesmo, que assim, false. Pronto. Ele vai entender que tá falso. Vou fazer outro botão aqui embaixo, provando para vocês, né? Quando eu coloco ele como verdadeiro, olá, olá, olá. Vou colocar o isPrimary, ele vai vir vermelho, ok? E vou montar outro botão que não tem o isPrimary e que não vai dar erro sem isPrimary. Tá em inglês, pessoal, porque os programas em inglês, acostumem a vida. É isso. Agora vamos abrir aqui a página. Então nós temos aqui, ó, o olá, 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 que tá com o isPrimary, então tá vermelho, e o sem o isPrimary, tá bom? Todos os componentes aqui montadinhos. Fechou. Tá. Agora, vamos para a próxima parte, que vai deixar o vídeo um pouquinho mais pesado, mas vai enriquecer bastante. Talvez esse vídeo tenha que separar em mais uma parte, então a gente vai indo até dar uma minutagem legal. Eu vou colocar uma situação aqui para vocês. Faz de conta que eu tenho um componente, né, que tenha uma página, né? Essa página é a main, que é a principal, ok? Dando um exemplo só, tá? Siga uma risca não, mas vamos colocar aqui, é a main, ok? Deixa eu ver isso aqui. Pronto. Vamos voltar o parênteses aqui. Deixa eu tirar isso do lado. Tá atrapalhando. Vou colocar um H1. Título. E aí eu tenho uma main aqui. Principal. Só pra gente ter conteúdo aqui, meramente. Vamos continuar. Aí eu tenho uma nave lá em componentes. Uma nave bar. Uma situação totalmente fictícia que eu não vou printar, eu não vou deixar bonitinho. Eu só estou falando que existe. E a gente vai seguir esse exemplo para conseguir fazer nosso molde aqui, tá? Uma nave que tem a tag nave, tem um UL, cheio de LIs, tá? Vou colocar aqui 3 LIs de exemplo. Home, about e sei lá, um contact. Pronto. Não importa, tá? Tô montando toda a situação pra gente. E nesta main aqui, especificamente, dentro dela, eu tenho um componente chamado form. Nossa, nossa, quanta coisa. Sim, esse exemplo vai ser bem completão. Dá pra gente conseguir fazer a demonstração, né? Tem um form aqui. Esse form só vai ter um input, text, vai ser só aí um label em volta dele. Insira seu nome, beleza? Hum, um button, gravar. Ok. Feita essa estrutura toda, então vamos deixar para a próxima aula, porque tá batendo uns 10 minutinhos já. Eu acho que é cansativo, mas deixar a próxima aula como é que a gente faz para uma ocasião que ocorrer justamente isso aqui, ó. A gente tem esse form aqui dentro do nosso main. Então, está o form, aquele componente que a gente criou, aqui. Que hora você queria aberto, hora você queria fechado, eu quero, tá bom? Então temos o form aqui. E lá no app, qual que é a estrutura nossa?
A gente tem o nave. Eu não salvei o nave? Salvei. Por que ele não veio? Agora veio. Nós temos um main, tá? E aí, o que eu vou perguntar pra vocês? Vocês que podem estar tentando fazer também, se vocês souberem como é que fazer, né? Por que o main também não veio de fechada? Não sei porque se não veio. Ah, não importou. Tirar aqui os que não tá usando. Faz de conta que o nave precisa receber o nome que tá lá dentro do form. Como é que eu faço? Porque até agora a gente fez uma props de que a gente pega aqui no. Recebe aqui no pai, manda pro filho. Recebe no pai e manda pro filho. Que nem aqui antes, nós tínhamos uma apresentação. Então aqui no pai, eu colocava no filho com essa apresentação. Mas agora eu preciso do quê? Eu preciso que o meu form, né? Meu form passe para trás a informação, trace para o main passe para trás a informação para chegar aqui na página do app e o app pegar essa informação do main e enviar para o nav. Isso aí é uma props que a gente está passando do filho para o pai. Né? Como é que essa informação chega para trás? Porque para frente a gente está sempre mandando, mas para trás não está chegando. Então você vai descobrir no próximo vídeo, beleza? Falou, tchau, tchau.